Olá, queridos alunos, estamos de volta para a nossa terceira aula do Mais Aprendizagem. Vamos lá? Antes de começarmos, eu tenho alguns recadinhos para vocês. Primeiro, vocês têm que ir lá e fazer as atividades no Classroom. Lembram disso? Então, você entra lá, faz as suas atividades, vai no link da presença, que as pessoas da escola precisam saber que você está presente, e você então desenvolve as suas atividades no Classroom. Para você que está assistindo as aulas pela TV, você tem que levar as atividades lá na escola, tá bom? Tá tudo certo? Ótimo! Então, vamos lá hoje para a gente ver do que nós falamos na aula passada. Nós falamos sobre o comportamento humano, lembram disso? Conversamos um pouquinho, vimos que os provérbios, eles vêm ensinar algumas coisas para nós, certo? E hoje nós vamos falar sobre animais em extinção. Vamos lá? Os objetivos da nossa aula de hoje. Nós vamos ler textos, né? Vamos ler uma charge, uma notícia, vamos ler um poema sobre esse tema animais em extinção. Vamos compreender a relação desses textos que estão aí na sociedade e o que é que cada um deles traz para nós interpretarmos. Vamos expandir o nosso vocabulário, como sempre, né? E vamos compreender o efeito das ações humanas na natureza. A pergunta: qual é a relação que você tem com os animais? Você trata os animais com carinho ou você não gosta deles? O seu comportamento com os animais é de parceria ou é de dominação? Vamos lá? Olha esse texto aqui, é um texto do José Paulo Paes. Ouça, a professora vai ler e eu gostaria que você acompanhasse essa leitura. A arara é uma ave rara, pois o homem não para de ir no mato caçá-la, para pôr na sala em cima de um puleiro, onde ela fica o dia inteiro, fazendo escarcéu porque já não pode voar no céu. E se o homem não para de caçar arara, hoje uma ave rara, ou a arara some, ou então muda o seu nome para arrara. José Paulo Paes. Vejam que nós temos o texto e a gente ouve sempre um sonzinho. Você percebeu qual é a letra que nós mais repetimos aqui? A arara é uma ave rara, pois o homem não para de ir no mato caçá-la, para pôr na sala em cima de um poleiro onde ela fica o dia inteiro, fazendo escarcéu porque não pode voar no céu. E se o homem não para de caçar arara, hoje uma ave rara, ou a arara some, ou então muda o seu nome para arrara. Vamos lá. No seu caderninho agora, pega o seu caderno, anota lá, por favor, animais em extinção, e vamos para o nosso primeiro exercício. Você só vai responder no seu caderno, você não precisa copiar a pergunta, tá bom? Vamos lá, primeiro exercício então. Pegou seu caderno? Seu lápis, caneta, borracha? Perfeito. Olha a perguntinha. Que animal está sendo extinto?
Respondeu? Estava fácil, né? Que nós lemos o texto e sabemos, portanto, que o animal que está sendo extinto é a arara. Vem agora o segundo exercício. Quem está provocando essa extinção? Pega seu caderno e responde. Quem está provocando a extinção? Lembra que nós temos que ter informações do texto, né? Nós não podemos supor nada, temos que ir lá para o texto. Quem está provocando essa extinção? Um pouquinho de tempo para você e eu já volto para a gente conferir. E aí, respondeu a questão? Vamos ver? Nós sabemos bem, né? Quem é que está provocando tudo isso na natureza? O homem está provocando essa extinção. E quando nós lermos por aí o homem, é importante que nós interpretemos que é o homem e a mulher. São os seres humanos, no geral, que estão provocando essa extinção, desmatamento, poluição, tudo isso. A letra C, que é o nosso próximo exercício, ele já está pronto aqui. Então, o que a professora quer de você? Quer simplesmente que você copie a resposta, mas vamos comentar um pouquinho sobre ele. Se o homem caça a arara, né? Mas não mata, porque no nosso texto diz que ele não mata. Por que há perigo da extinção? Então, vejam. Ele caçou a arara no mato, trouxe e colocou no puleiro. Ele não matou a arara. E está indo com perigo de extinção? Por que isso acontece? Sim, porque existe o perigo da extinção porque ao retirá-la da mata, impede a sua reprodução. Deixa ela sozinha, né? E ela vai envelhecer, vai morrer e ela não reproduz. É por isso que nós temos aí o problema da extinção e a consciência de que nós não podemos trazer os animais para ficar presos nas nossas casas, né? Então, vou deixar um tempinho para você copiar essa resposta.
Vamos continuar? Copiou? Terminou tudo? Copiou tudo certinho? Ótimo. Vamos lá, então. Agora nós vamos fazer a interpretação oral. A letrinha que você mais ouviu no texto foi a letrinha R. A isso, lá nas figuras de linguagem, que vocês vão vendo aí ao longo do tempo, nós vamos chamar de aliteração, que é a repetição do som de uma consoante. Olha que legal, né? Esse poema parece um trava-língua, não parece? Professor, o que é trava-língua? Lembra de o rato roeu a roupa do rei de Roma? O doce de batata doce perguntou para o doce qual era o doce mais doce que ele... Lembra disso? Isso é um trava-língua, né? E esse poema lembra isso. O que significam os versos? A arara é uma ave rara. Muda seu nome, daí tem aqui reticências, significa que tem texto ali. Muda seu nome, pode mudar o seu nome para arara. Ou seja, nós falamos arara, certo? Mas, se ela for extinta, nós vamos chamar de arara, né? Vamos mudar esse nome, porque não tem mais arara, ela já está ficando muito rara. É uma brincadeira que José Paulo Paes faz para mostrar para a gente que, e brincando com as palavras, a gente pode produzir lindos textos. Agora nós vamos ler um fragmento de uma reportagem sobre isso também. Segundo o Ministério do Meio Ambiente e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, existem mais de 1000 espécies com risco de extinção no Brasil. Isso é mais triste quando temos em mente que o Brasil é o país com a biodiversidade mais rica do mundo. As causas que levam a esse alto número de animais em extinção é grande. Tráfico de animais, queimadas, desmatamento, construção de hidrelétricas, poluição e caça predatória são os principais motivos. Você entendeu esse texto direitinho? Vejam que no texto anterior a gente estava supondo, estava interpretando a partir do que o texto dizia. Agora é uma informação, aqui tem que ser literalmente o que o texto está dizendo, né? Temos muitos animais que estão em extinção. Um mais fofinho que o outro. E o ser humano, pelo jeito, não gosta deles, né? Quero que você pegue o seu caderninho e anote essa tela aqui. O que significa biodiversidade? O que significa hidrelétrica? O que significa predatória? Sim, biodiversidade, todas as espécies de seres vivos. Então, os animais e as plantas. E o Brasil tem a maior biodiversidade do mundo. Olha o país que nós vivemos. Hidrelétrica, complexo de engenharias que produz energia elétrica a partir da força da água. Predatória, algo relativo à destruição, roubo, tá? Por favor, anota esse vocabulário aí no seu caderninho.
Anotou? Isso, é legal anotar porque aumenta o nosso vocabulário, né? Vamos dar continuidade, então? E temos agora o nosso primeiro quiz, tá? Quantas e quais são as entidades que afirmam que há mais de 1000 espécies em risco de extinção no Brasil? Nós temos aqui duas perguntas, tá? Quantas e quais são? Na letra A, nós temos uma entidade, o Ministério do Meio Ambiente. Na letra B, nós temos duas, o Ministério do Meio Ambiente e o Instituto Chico Mendes. Na letra C, nós temos 3, hidrelétricas, desmatamento e poluição. Qual delas você acha que está certa? Isso. Vamos conferir, então? Vamos lá? Sim, professora, você perguntou quantas. Já eu posso entender por essa pergunta que é mais de uma, professora. E você disse quais são, né? E eu, ao ler o texto, eu vi que é o Ministério do Meio Ambiente e o Instituto Chico Mendes. E você marcou a letra B, jogou na letra B, você acertou. São duas entidades que estão envolvidas aí. Vamos lá? Vamos dar sequência? Número 2. Olha essa pergunta é bem interessante. A resposta, então, mais ainda. Qual o país que sofrerá a maior perda de espécies da biodiversidade? Aí vem as questões, vem as alternativas. Letra A, o Ministério do Meio Ambiente. Letra B, o Instituto Chico Mendes. Letra C, o Brasil. Letra D, Estados Unidos da América. Nossa, professora, essa pergunta está muito fácil. Ela tem duas questões aqui que são absurdas. Ministério do Meio Ambiente e Instituto Chico Mendes, foi falado na questão anterior que são entidades. Portanto, professora, eu já elimino a letra A e a letra B de cara. Só vou ficar entre o Brasil e os Estados Unidos. Sim. Agora, texto. Quando lemos o texto, em algum momento nós falamos em Estados Unidos da América? Não, não falamos. Até porque falamos que o Brasil que sofrerá a maior perda. Por que a maior perda? Porque é o país que tem a maior biodiversidade do mundo. Portanto, é claro que o país é o Brasil. Mas nós temos tempo de mudar isso. Vocês estão crescendo e vocês estão vindo com uma outra consciência, a consciência da preservação. Isso é muito legal. O Brasil está nas mãos de vocês. Essa história nós podemos mudar. Vamos dar sequência? Compreendendo a linguagem do texto agora, certo? Copie do texto o significado das siglas MMA. Ai, professora, eu já vi essa sigla por aí, na luta. Não, mas não é da luta. Vejam que nós não estamos falando em nada de luta agora, nós estamos falando de outra coisa. MMA e ICMBio, tá? Anotou lá? MMA ICMBio. Olha aqui. Olha aqui. MMA, Ministério do Meio Ambiente, ICMBio, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Algum tempinho para você e eu já volto então.
Copiou tudinho? Isso, porque se a gente não souber a sigla, a gente não consegue interpretar o texto. Você vê a importância de a gente ir agregando, né, no nosso acervo mental todas essas informações. Bom, vamos continuar? Agora nós temos uma charge. Essa é para você pensar aqui junto comigo. Quais as chances desse animalzinho sobreviver? Primeiro que nós temos aqui, o ser humano dirigindo um automóvel, certo? Ser humano dirigindo automóvel, normalmente ele respeita o animalzinho que está passando na rua, no asfalto? Não sei, né? Aves de rapina. Aves de rapina são aquelas aves que estão esperando um ser vivo, animal, morrer, para que elas façam, elas devorem tudo. Então, se nós temos aqui a presença das aves de rapina, nós já compreendemos que a possibilidade desse animalzinho sobreviver é muito pequena. Mas nós podemos mudar essa história, porque daqui a pouco vocês serão os motoristas. Falta pouco tempo. 8 anos e vocês vão ser os futuros motoristas e podem respeitar ou não os animais. E eu acredito sinceramente que vocês respeitarão os animais. Pessoal, essa aula nós falamos de animais em extinção. Lemos um texto, um poema e lemos um texto informativo sobre os animais em extinção. Tá certo? Vamos terminando então a nossa aula por aqui. E até a próxima aula. Tchau, pessoal. Até mais.